Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a SER. Meu nome é Gláucia, para aqueles que não me conhecem, e vamos iniciar então a noite de hoje, como habitualmente fazemos, com a prece. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso guia, aos mentores dessa casa, que nos envolvam em amor, em paz, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite, numa palestra, que possamos abrir a nossa consciência, o nosso coração, a fim que os ensinamentos dessa noite nos penetrem na nossa alma, no nosso íntimo e nas nossas vidas diárias. Damos assim por iniciados os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. A nossa palestrante de hoje é Marie Eisenbach. Marie foi uma das, já no comecinho da fundação da casa, ela já participava da casa, é quem manda no Filinto, que é o presidente da casa, que é casada com o Filinto, então é quem dá as diretrizes. E a Marie é nossa companheira, está no conselho hoje deliberativo, é professora, né, do ESD 1, 2, do EOB, e todas as atividades aqui da casa, ela está sempre junto, participando. É uma trabalhadora incansável, de segunda a segunda. Ela não tem uma trégua. E hoje vai nos presentear com a sua palestra. Então, Marie, seja muito bem-vinda. E a tribuna é sua. Boa noite, meus amigos. Na noite de hoje, gostaríamos de estudar uma passagem do livro Boa Nova. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse foi um dos primeiros livros de Humberto de Campos. Depois, a família dele, na época, entrou com um processo contra Chico Xavier, querendo os direitos do livro, já que era Humberto. E depois de um tempo na justiça, eles acabaram perdendo, e aí o Humberto de Campos passou a colocar o pseudônimo de Irmão X. Então, nos outros livros dele está como Irmão X, mas nesse ainda ele está se apresentando como Humberto de Campos. E ele conta que ele foi numa biblioteca espiritual que existe no mundo espiritual, onde ele conseguiu olhar essas passagens que ele conta aqui, que são as passagens dos discípulos, de Jesus. É um livro lindíssimo, acho que um dos meus prediletos dentro da doutrina espírita. Adoro ler esse livro. E resolvi trazer, então, um capítulo chamado Testemunho de Tomé. Tomé, ele ficou muito conhecido, né? A gente diz assim, precisa ver para crer, né? Você duvida que nem Tomé, né? Precisa ver para crer. Ele ficou com essa fama, né? Mas a gente vai entender o porquê. Tomé veio de uma família de pescadores, e o nome Tomé vem do aramaico Tomá, que quer dizer gênio, por isso que em grego, gênio significa dídimo. Então, ele na Bíblia, ele é citado por João como o dídimo, que é o próprio, o Tomé. Então, nessa narrativa de Marcos, ele conta que Jesus, depois de ter multiplicado os pães e peixes, né, naquela famosa situação onde ele faz com que de 7 peixes tenham cestas, para mais de 12 cestas de peixes e pães, né, para todo mundo. Jesus volta então com os discípulos para fazer uma viagem para Dalmanuta, que era uma cidade próxima ali. Então pegou o barco, fez a viagem. E quando ele chegou em Dalmanuta, os fariseus que estavam lá, os fariseus, para quem não sabe, eles eram judeus
que liam o Torá, que acreditavam na ressurreição, que acreditavam no livre-arbítrio e que eram, na época, conhecidos como os doutores da lei, justamente porque tinham uma cultura, todos sabiam ler. Então, o doutor da lei era uma pessoa assim muito reverenciada. As pessoas, nossa, né, estar perto de um doutor da lei era uma coisa. Saulo, que depois virou Paulo de Tarso, era um rabino, era um doutor da lei também. Então, ele foi envolvido pelos fariseus que queriam que ele desse uma prova, um sinal do céu, de que ele era o Messias. E então, depois de ser muito interpelado por todas as pessoas, Jesus afastou-se e foi passar a noite na casa de um pescador chamado Zacarias. Mas Tomé, ele ficou indignado, porque ele pensava assim: como é que eu vou divulgar a mensagem de Jesus se não for através das pessoas influentes? E ele descobriu que naquele final de semana que eles estavam lá, além dos fariseus, muitos romanos, patrícios de altas patentes, estavam também em Dalmanuta. Eles estavam fazendo uma viagem turística para conhecer aquelas cidades pequenas, aquelas pequenas aldeias, com o intuito de conhecer, de ver as dificuldades, enfim. Então, Tomé, vendo isso, uma grande oportunidade, né? E ele era, segundo aqui diz Humberto de Campos, de todos os discípulos, ele era aquele, mais do que Judas, que tinha uma preocupação de como aumentar a zona de influenciação de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, ele ia ser o publicitário, o marqueteiro, né? Ele era isso. Então, o que ele fez? Mais do que rápido, ele começou a conversar com um, conversar com outro, e todos diziam que queriam estar perto de Jesus. E ele, então, aproveitou aquilo e aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. E, para surpresa dele, Jesus ficou quieto, não respondeu nada. Então, como ele não respondeu, ele acabou sentindo-se incentivado a continuar. Ele disse: Senhor, são altos funcionários de Herodes, em companhias de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Eles estavam realmente, era de férias, passeando, né? Além disso, eles estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Ah, mestre, sabe como é? Eu já conversei com um, conversei com outro, e na casa do centurião Cornélio Cinto, eles lhe aguardam, Senhor. Veja, o senhor não precisa fazer nada, mas só assim, em vez de. Não precisa multiplicar tantos pães, só de um faz dois, uma coisinha assim. É suficiente. Já vai dar o recado que eles querem. Só que os fariseus, apesar de muitos deles até terem o propósito de conhecer coisas novas, porque em todo lugar as pessoas não são todas iguais, tem aqueles que têm boas intenções como aqueles que não tinham. Os fariseus, eles não queriam ver um milagrinho, diz aqui o Humberto de Campos. Eles não queriam ver um cego enxergando. Isso já estava muito, sabe, já era pouco. Eles queriam ver uma coisa assim no ar, na água. Moisés não abriu o mar, não dividiu o mar. Ah, então tinha que dividir duas vezes. Jesus agora, para ter o efeito que eles queriam. Para você ver a que ponto que eles estavam. E ele diz aqui que eles, além de tudo, eles queriam ter amizade com Jesus, não porque eles estavam interessados na mensagem. Eles queriam porque se o homem era tão famoso, fazendo tanto milagre, tinha que ser amigo deles, né? E aí a ideia deles era o seguinte: eles seriam amigos de Jesus,
Aí Jesus podia multiplicar os pães na casa deles, eles não precisavam comprar pães, né? Fazer água vinho. Já pensou não precisar comprar vinho? Então veja qual era a cabeça deles. Mas Tomé estava realmente preocupado, porque ele pensava assim: se Jesus tivesse uma influenciação maior com as pessoas ricas, ele poderia ter um suporte, por exemplo, cavalos para as viagens, barco, se tivesse que transportar, camelos, ajuda financeira, porque eles viviam com dificuldades severas, né? Era uma luta, né? Todo dia para conseguir o alimento, para trabalhar, para divulgar a mensagem. Então, essa era a cabeça, né, deles. E Jesus, depois de ele falar tudo isso, de que o Cornélio Cimbro estava lhe aguardando, Jesus diz assim: Tomé, que desejam de mim? O que eles desejam de mim? E quando eu estava lendo isso, e olhando essa atitude dos fariseus, e olhando outros livros, eu encontrei uma mensagem do Espírito Emmanuel, também através de Chico, no livro Fonte Viva, que ele trabalha que ainda na nossa época existem fariseus. Aquelas pessoas que estão interessadas somente no fenômeno, na mediunidade, nas coisas que o Espiritismo apresenta, que é como os fariseus que estavam preocupados só com os milagres, com as coisas, não estavam interessados na mensagem realmente de Jesus. E aí ele vai trabalhando que o que Jesus pergunta: o que desejam de mim? O que nós desejamos de Jesus? Fiquei a pensar. Muitos de nós chegamos à religião ou à procura de Jesus para ter uma cura de uma doença que a gente traz, para ter um emprego. Teve um rapaz esses dias que veio aqui e disse: olha, eu vim, eu quero participar do Espiritismo porque eu quero pedir para Jesus um emprego. É justo? Claro que é justo a pessoa ter o seu anseio, mas não, a gente vê ainda que as pessoas ainda estão mercadejando. Né? Como aqueles queriam um milagre, mas queriam uma coisa em troca, que era o prestígio de Jesus, as facilidades. Quanto de nós procuramos Jesus para ter algo em troca? É algo para a gente questionar, né? O que a gente espera quando a gente procura Jesus? Então Jesus perguntou: mas o que desejam de mim esses homens? E ele, Tomé disse: querem conhecer-vos, mestre. Ai, parecia tão claro para ele, né? Querem conhecer-vos. Aí Jesus responde: não é necessário que me vejam a mim, Jesus, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. E eu fiquei pensando que se Jesus aparecesse hoje aqui e dissesse: Maria, o que você gostaria? Eu acho que eu não ia nem saber o que falar, o que pedir. Será que eu ia saber valorizar se Jesus viesse aqui? Será que realmente faria alguma diferença na minha vida se ele aparecesse, ele? Será que isso ia mudar? Ou só ia ficar na hora, emocionada, extasiada, e no segundo depois eu ia continuar sendo a velha Marie de sempre? Então esse é o questionamento. Será que é necessário que vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai? E daí Tomé, apesar de tudo que Jesus estava ali fazendo, ele diz: mestre, mestre, atendei-os, por favor, mestre. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos sem apoio dos influentes, dos prestigiosos, das energias, né, daqueles que podem nos amparar com as suas energias, com as suas riquezas, dando tantas facilidades para nós, Senhor? Tomé, disse Jesus, Deus não exige que os homens o conheçam
senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Olha que bonito, vou repetir. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é a melhor forma, né, da gente progredir, qual o meio mais rápido? Conhece-te a ti mesmo. Onde que você vai encontrar Deus, se não dentro do teu coração, dentro da tua intimidade? A gente não acha Deus nas coisas, a gente acha Deus dentro de nós, no silêncio do nosso quarto secreto, como dizia Jesus, né, para a gente orar no quarto secreto, dizendo dentro da nossa intimidade. Quando a gente ora verdadeiramente, pede a Deus com unção, com calor, é ali que a gente encontra Deus. Então, Jesus disse: eu venho de meu Pai e tento ensinar as verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais, apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Mas Tomé não conseguia entender. Ele continuou insistindo: Senhor, é só uma palhinha, ó, eu estou pedindo assim, conversa só um pouquinho, só com um ou dois, assim, dá uma atençãozinha, sabe, senhor? Uma atençãozinha, rapidinho. Ele não tinha ainda entendido o espírito da coisa. Então Jesus diz: você julga mesmo que o evangelho do reino seja uma causa de homens perecíveis? A natureza está cheia de amostras de Deus, diz Jesus. Deus está em toda parte. Está no canto dos passarinhos, nas flores, nas árvores, no alimento. Quantos frutos tem uma árvore? Você já viu uma laranja chupar, uma laranjeira chupar uma laranja? É tudo para nós. Pensa que maravilha. Tudo para nós. E, no entanto, os patrícios, aqueles influentes, logo eles vão desencarnar, vão vir outros, a coisa vai mudar, mas a mensagem de Deus vai estar sempre. E não é verdade? Olha, a Itália é linda, maravilhosa, mas a Roma, os romanos, aquele prestígio já foi. Mas a mensagem de Jesus continua, mais viva do que nunca. E Tomé, então, ficou triste. Ficou triste porque, de repente, ele entendeu que, né, não ia dar certo a estratégia dele. E ele não teve coragem de dizer, mas Humberto de Campos diz, realmente ele tinha articulado tudo aquilo, ele já tinha conversado, já tinha dito: olha, hoje à noite, naquele horário, chá comigo que eu levo o homem até lá. Ele tinha já feito todas as arregimentações dele. Imagina com que cara que ele ia ficar, porque Jesus não ia aparecer. E ele diz: mestre, eu compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal do céu. Era só isso, sim, que eles queriam. E daí Jesus pergunta: mas será, Tomé, que eles seriam capazes de reconhecer um simples sinal? Será que a gente consegue reconhecer os sinais de Deus nas nossas vidas? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já teve um momento na vida que disse: olha, foi Deus que me ajudou nesse momento. Às vezes, não deixando que uma coisa que a gente queria acontecesse. É a presença, às vezes, de Deus na nossa vida. Porque depois a gente olha para trás e diz: meu Deus, ainda bem que aquela sociedade não deu certo, que aquilo que eu ia comprar não consegui.
que aquela intervenção que eu ia fazer em algum física não deu certo, enfim, tantas coisas, ou ao contrário, que aquilo lá tudo foi facilitado, tive aquele problema de saúde, parece que tudo ajudou e conspirou para que se resolvesse. Todos nós tivemos a intervenção de Deus, sinais de Deus a todo momento. Mas muitas vezes nós não reconhecemos os sinais de Deus. E isso é uma lição que Jesus queria mostrar. Mesmo que ele fosse pessoalmente, mesmo que ele fizesse com que alguém enxergasse, que um paralítico caminhasse, eles não estavam preparados, não era isso que eles queriam. Eles não estavam preparados para aquilo. Não ia fazer diferença nenhuma se ele fosse lá ao vivo ou não. Né? Daí Jesus continua. Ou melhor, Tomé, né? Tomé continua. E Tomé, contudo, ainda era insistente. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar para as criaturas que o nosso esforço está com Deus? Aí Jesus disse, mais do que devia fazer o céu se dividir, as águas se dividirem, mais do que isso, Tomé, uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu. Que esses sinais imensos no céu só são para impressionar os miseráveis. Agora, quando a gente consegue enxugar uma lágrima de uma pessoa aflita, essa é uma senha, é um sinal do céu. E aí, olha que coisa bonita que ele diz assim. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. O nosso exemplo é a nossa maior senha. Certa feita, eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias. Vocês já devem ter ouvido falar, ele é um juiz, um psicólogo, um orador espírita. E ele conta que um dia ele levando o filho para a escola, né? O filho dele é pequeno, ele levando para a escola. O filho devia ter uns 11 anos na época. E ele recebe uma fechada assim no trânsito. E daí, na hora, ele xinga lá né, a outra pessoa. E daí o filho diz assim, pai, imagine se as pessoas que escutam as tuas palestras escutassem você agora. Aí ele disse que ele sentiu tanta vergonha, ele disse, pois é, meu filho, você tem toda a razão. Né? Eu falo tanto, e agora estou aqui xingando. Lógico, ele é, como todos nós, um ser ainda em crescimento. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, o que não desmerece as coisas boas que a gente faz e o esforço que a gente faz. Porque o verdadeiro espírita não é um santo, mas é aquele que tenta domar as suas más inclinações a todo momento. Escorrega e diz, puxa vida, deixa, né, acertar o prumo. Então ele viu ali que o filho tinha razão. A exemplificação é a senha nossa para mostrar aos outros do nosso esforço para estar com Deus. É o nosso exemplo. É aquela palavra que a gente ia dar torta para o outro e a gente segura. É aquele julgamento que a gente ia fazer, a gente diz, não vou fazer. Ou aquele comentáriozinho desagradável que a gente ia fazer com o nosso amigo a respeito de alguém que a gente diz, não vou falar. Vou me calar hoje, não vou. E são esses esforços que nos fazem ter essa senha com Deus, né? Mas ele continua aqui. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Olha que coisa bonita. Quando você quiser esclarecer alguém, não mostre que você sabe mais que a pessoa. Tem gente que quer ajudar contando vantagem. Não é isso que a gente espera. Se você quer ajudar o outro,
Escuta o outro, se solidariza com o outro, chora com o outro, abraça o outro, compartilha com ele os teus sentimentos, mas não fique, não, eu sou melhor que você, porque, ai, a tua família, mas a minha é maravilhosa, que os meus filhos. Não é isso. Por isso que a senha que Jesus fala é algo que exige de nós um esforço, humildade, como ele falou ali. Esqueça o que você é e tudo. Olha o outro como um ser humano na luta, que você está tendo, às vezes, a oportunidade de estar ali compartilhando com ele aquele momento para ajudá-lo. Quem sabe não foi, né? Deus que te colocou ali naquele caminho. Tem uma passagem do Divaldo, já contei várias vezes, mas sempre tem gente nova, né? Vou contar de novo. Divaldo Pereira Franco, lá na Mansão do Caminho, depois das palestras, ficava recebendo as pessoas para conversar, para dar orientações. E veio uma senhora muito simples, ela vinha segurando a roupa assim, chegando perto dele. E ele só vendo ela chegando, né? Daí ela disse: seu Divaldo, eu tenho uma filha pequena, e ela, né, olhando para as mãos assim, e eu queria saber se o senhor podia ficar com a minha filha aqui, porque ele recebia lá muitas crianças que passavam o dia, né, lá. Eu não tenho condições de cuidar da minha filha e eu queria, né, ver se o senhor podia ficar com ela. E enquanto ela contava ali, foi falando o porquê que ela estava precisando, das dificuldades, que estava sem trabalho, ele, Divaldo, pensando assim: meu Deus, eu vou ter que dizer não para essa mulher. E aí ela tinha dito no início assim: seu Divaldo, vinha aqui porque eu estava na rua e encontrei um amigo. E esse amigo, sabendo das minhas dificuldades, disse: olha, vai lá no Divaldo, que o Divaldo vai te ajudar. E Divaldo, na hora que ela falou isso, falando mentalmente com a mentora Joana de Ângeles. Por que fulano não fez alguma coisa para ela? Não, manda para mim, né? Por que ele não ajudou ela? E foi lá mandar para mim, né? E ele dizendo: eu vou ter que dizer não para essa mulher. Já pensou? Eu vou ter que dizer não para ela. E ele pensando isso enquanto estava conversando com ele, falando, explicando a situação. Daí Joana disse: Divaldo, escuta o que ela tem para te dizer. Desarma teu coração. Escuta. Então ele escuta, né? Fez isso, escutou. Daí quando ela terminou de falar, ele disse: minha filha, eu não tenho condições, agora no momento na mansão do caminho, de pegar mais uma criança, porque nós estamos com a nossa lotação, não sei, completa. Mas, no sábado, eu vou com alguns companheiros aqui da casa lhe visitar. Que tamanho, que idade tem seu filho? Sua filha, não me lembro agora o sexo da criança. Ela falou a idade. Então, nós vamos levar roupas, eu vou levar uma cesta básica. Daí a gente conversa, senta, e a gente vê como é que nós podemos ajudá-la. Aí ela assim: ai, seu Divaldo, fiquei com tanto medo que o senhor quisesse ficar com a minha criança. Aí, na hora, ele se sentiu assim, né? Meu Deus do céu. Ele ficou tão preocupado e tudo que ela queria não era que ele ficasse com o filho, queria só que desse uma ajuda. E daí, quando ela foi embora, tudo, Joana disse: meu filho, existe um livro lá no céu. Cada cidade tem um livro, livro de ajuda. Então lá diz assim: em Curitiba, no bairro Bigorrilho, tem, se alguém precisar de ajuda, a Sociedade Espírita Renovação. Tem lá fulano de tal, Beltrano de tal. Então, quando os espíritos superiores precisam encaminhar alguém, o que eles fazem? Eles consultam o livro. E nesse livro está escrito: se tiver algum problema no bairro Pau da Lima, que é o bairro onde fica a Mansão do Caminho, enviar para a Mansão do Caminho falar com Divaldo Pereira Franco. Mas, meu filho, se você quiser que a gente risque teu nome do caderno, do livro, não tem problema, é só você pedir. Ele morreu de vergonha. Disse: ai, não, Joana,
pode deixar meu nome no livro, né? E assim é em todos os lugares. Nós temos no nosso trabalho, na comunidade que a gente vive, na cidade, no bairro, existem livros de socorro. Muitas vezes, aquela pessoa que estava ali na rua, que encontrou aquela senhora, foi inspirado a dizer o nome dele. Talvez, claro, ele pudesse ter dado alguma coisa, a gente não sabe nem se não deu. Talvez até ele tenha dado, olha, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho, sei lá, R$ 50 aqui, vou deixar com você. Talvez ele tenha feito isso, a gente não sabe. A gente só sabe que ela foi lá por orientação dessa pessoa. Então, estar disponível, estar preparado para mostrar a senha, que é o esforço para estar com Deus, isso é pessoal, intransferível. Eu não posso fazer pelo meu esposo não pode fazer por mim. Por mais que a gente esteja junto, se ame, um não pode fazer pelo outro. Isso é pessoal. Mas continuemos aqui a nossa história, né? E continua aqui Jesus dizendo: se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. E Tomé, então, escutou tudo aquilo, né? E, a princípio, reformou na cabeça dele a noção de milagre. Ele já viu que aquilo não era o mais importante. Ele entendeu pela conversa de Jesus que o milagre não era a coisa mais importante, apesar de ser fantástico ver Jesus curando as pessoas, né? E logo depois começaram as perseguições a Jesus. Ele foi preso, todos os discípulos se afastaram. O único, diz a Bíblia, né? Diz aqui, né, a Bíblia que a gente conhece, que somente João estava com Maria. Mas agora vou dar um spoiler, né? Que Humberto de Campos faz. Ele diz que Tomé ficou tão incomodado por ter debandado e abandonado Jesus, né? Ter negado naquele momento que ele foi preso, ter ficado assim, que Jesus ficou preso, gente, 7 dias. Não foi assim, ele foi preso e já crucificado. Houve um tempo, nesse ínterim, todo mundo, né? Pedro, a gente sabe que negou Jesus 3 vezes, tiveram várias situações. Todos eles estavam escondidos. E Tomé ficou mas tão atormentado, com tanto remorso, que ele se disfarçou, ele colocou uma túnica, uma touca, uma coisa, e acompanhou Jesus levando a cruz. E ele vendo Jesus aqui, o coração dolorido, amargurado, triste de ver ele carregando, né, aquele Senhor que ele tanto amava, carregando aquela cruz. E quando chegou naquele momento que Jesus foi levantado e pregado, né, suas mãos, seus pés, ele ali contemplou o Mestre e notou que Jesus continuava sereno, tranquilo. Claro que ele estava machucado, né? Mas a fisionomia dele era de paz, de tranquilidade. Na sua fronte, que tanto havia abrigado os pensamentos tão lindos, hoje uma coroa de Cristo. Aquelas mãos que tinham curado tantas pessoas com a imposição de mãos, agora só sangravam, né? Machucadas por aqueles cravos. Os pés que tinham caminhado tanto, machucados. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, diz aqui Humberto de Campos, como se o olhar do mestre o buscasse entre os milhares de criaturas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca
e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Gente, chega a me arrepiar quando eu leio isso. Porque o sacrifício não é a dor. Sacrifício, a palavra sacrifício, vem de tornar sagrado, tornar especial. Aquele momento, Jesus estava mostrando para o mundo que, apesar de tudo que estava acontecendo, ele permanecia com Deus, sereno, sem julgar, sem xingar, sem nada disso. E esse era o maior sinal que ele podia ter dado. Tomé ficou sem palavras, chorou muito. Chorou de tristeza, de amargura, de remorso. Passada a crucificação, a gente sabe, porque a Bíblia nos conta, que Maria de Magdala, né, foi até o túmulo, não viu o corpo de Jesus, daí Jesus se apresentou, ela foi, conversou contou para Pedro, para os outros apóstolos, e Jesus apareceu depois de morto, ressuscitou, né, como eles dizem, apareceu no seu corpo espiritual para todos os discípulos, em duas oportunidades. E nas duas oportunidades, quem não estava lá? Tomé. Então, quando eles disseram, Tomé, Jesus está vivo, Jesus apareceu, conversou conosco, Tomé foi o único que tinha, fora João, né, que tinha acompanhado, ele viu Jesus machucado, ele viu Jesus falecer ali naquela cruz. Então ele disse, não, isso é mentira, eu não acredito nisso. Então a gente vê, né, quando a gente julga assim, mas ele é o único que tinha acompanhado, então era natural que naquele momento ele achasse que aquilo era impossível. Mas, passados alguns dias, quando estavam os 11 reunidos, só Judas que não, porque havia se suicidado, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele se aproxima de Tomé e diz, Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Porque Tomé tinha dito aos amigos, eu só acredito se eu colocar a mão na mão dele, se eu colocar a mão nas chagas e eu saber realmente que não é algum truque. Então Jesus não disse, você não acreditou? Então, tá aqui, ó, agora você vai ver. Não, Jesus disse com doçura, Tomé, põe aqui a tua mão. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa passagem de Tomé fez com que ele, dessa vez, nessa oportunidade, ele conseguiu uma coisa que até o momento ele não tinha conseguido. Termina Humberto de Campos dizendo, o coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Termos dúvidas é uma coisa natural de todos nós. Tão natural que Allan Kardec diz nos livros da codificação que é melhor a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, não tem problema se tem algum ponto que a gente tem dificuldade de aceitar. Vamos estudar mais sobre aquele ponto para poder compreender. As dúvidas são coisas naturais, mas a gente não pode deixar passar as oportunidades de fazer o bem, porque a gente fica preocupado com as coisas materiais. O que desejais de mim? Perguntou Jesus. O que cada um de nós deseja de Jesus? Que a gente pense nisso. Será que eu
toda a minha fé. Eu vou lá todo dia na casa espírita ou na igreja, eu vou me confessar, eu vou orar, eu faço isso por quê? Por amor a Jesus, para tentar mercadejar com alguma coisa que eu quero. O que me move? Lembre que o sinal do céu não é a quantidade de orações, não é a quantidade de vezes que você vai a algum lugar, é o quanto de esforço que cada um de nós quer fazer para ser um sinal de amor na vida de alguém. Uma lágrima que a gente console, uma palavra amiga. Às vezes é uma coisa tão pequenina. Meu filho, já contei isso, mas eu gosto de contar porque achei interessante. Meu filho tinha ido no mercado fazer uma compra, ia fazer um churrasco com os amigos e foi no mercado fazer uma compra. Quando ele saiu e entrou dentro do carro, estava começando a chover. E ele viu um rapaz saindo com o carro e o pneu furou. E ele viu assim aquele desânimo, a tristeza, né? Aí ele falou para o rapaz, daí ele ia embora, disse ele, ai, não sei, fiquei tão aborrecida de ver aquilo. Ele disse, eu cheguei a pegar o carro assim para tirar da vaga, ele voltou, deu a ré, desceu e falou para o rapaz, eu ajudo você. Ah, desculpa, não era o pneu furado, agora me lembrei, o carro morreu. Sabe quando fica sem bateria, que você tem que empurrar o carro para pegar? Ele disse, não se preocupe, entra no carro que eu vou empurrar. Daí o cara engatou lá, ele empurrou, não sei o que, ele pegou o carro. Aí o cara parou o carro, né, deixou o carro ligado e falou para ele, rapaz, se você soubesse o dia difícil que eu tive. Meu pai faleceu hoje, atropelado. Eu vim aqui no mercado para fazer uma compra para minha mãe, mas eu estou tão desarvorado, eu estou tão triste, eu estou vivendo, parece que é uma tragédia atrás de outra, que eu pensei hoje, se eu sair desse mercado, eu não sei se eu vou para casa. Eu não sei se eu vou pegar esse carro, não vou me jogar em algum lugar. Mas daí você apareceu, saiu do carro, foi lá me cumprimentando na chuva, foi empurrar o carro. Eu pensei, nesse momento, que eu acho que Deus tinha me mandado um anjo bom para impedir que eu fizesse coisas piores. Então, às vezes, a gente é impulsionado a fazer alguma coisa que a gente nem sabe que são os espíritos amigos. Lá no livro, né? João Carlos, né, João Carlos? Nesse momento é quem pode ajudar. Todos nós podemos ajudar. Não precisamos fazer milagres, enxugar uma lágrima, compartilhar com alguém um sofrimento. Dar um abraço, às vezes nem é falar nada, é só estar ali do lado, dar um abraço. Faz toda a diferença. Creiam, porque bem-aventurados os que não viram, mas creram. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada pela palestra tão linda. Nós vamos encerrar com a prece, depois daí eu passo alguns recadinhos e vamos para os passos. Mestre Jesus, amigo querido, tu que nos ensinas tanto sobre amor, compaixão, permita, Senhor, que possamos abrir os nossos corações e trazer os nossos conhecimentos em forma de amor, de solidariedade, de caridade, para conosco mesmo, para com o próximo, a fim de que possamos, Senhor, a cada dia, entender as tuas palavras, introjetar o sentimento nobre que é esse amor e que está dentro de nós, que necessitamos apenas de colocá-lo em prática, de nos colocarmos à disposição daqueles que tanto precisam. Nós que temos tanto, o quanto podemos oferecer,
Permita, então, que retornemos aos nossos lares em paz, refletindo sobre as palavras de hoje, refletindo sobre a necessidade de colocar mais amor no nosso mundo, tão machucadinho pela dor. Envolve-nos, Senhor, em bênçãos de luz e de paz. Que assim seja. Hoje, quarta-feira, é o dia da palestra. Mas nós temos também, emocionada ainda, nós temos também na quarta os grupos de estudo. Então, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita 1 e 2, né, começa com 1, o estudo das obras básicas também na quarta-feira. Na terça-feira, nós também temos estudo à noite, e no sábado, às 14h30. Então, quem tiver interesse em se aprofundar na doutrina, né, na biblioteca tem lá uma fichinha, vocês preenchem a fichinha e a gente vai entrar em contato. Né? Além disso, sábado nós temos também plantão de passes, que é das 17h30 até as 18h30, junto com atendimento fraterno. Então, estão todos sempre convidados, né, a participar das nossas atividades e a estar perto de nós. Eu não sei se vocês conhecem a obra da Joana de Ângeles. A Marie falou, era a mentora do Divaldo, e uma das obras que ele psicografou foram 16 volumes, e a gente chama de série psicológica. E para quem não conhece, eu estou aqui com o volume 1, que vai ser, a gente vai ofertar, mas para quem não conhece a obra, ela é muito atual. Ela trata dos problemas nossos do dia a dia com a visão espírita. Então, não é uma obra que trata lá de trás, para trás, não. É uma obra dos desafios que nós temos no dia a dia e da nossa evolução. Quais os passos que nós precisamos dar para o nosso autoconhecimento e para a nossa evolução consciencial. Então, é uma obra muito linda. Esse é o volume 1, é Jesus e Atualidade. Então, ele traz, cada capítulo é um tema, vou dar um exemplo. Jesus e Posses, Jesus e Revolução, Jesus e Responsabilidade. Então, ele traz um tema à luz da doutrina que Jesus nos trouxe de amor. Então, eu pergunto se alguém faz aniversário hoje. Ninguém vem na casa espírita no dia do aniversário. Isso. Quem fez essa semana aniversário ou faz essa semana? Quem faz em agosto? Ó, já temos uma vontade, então é seu. Agora nós vamos passar aos passes. Aqueles que se levantarem agora são os passistas, então vocês aguardem que serão chamados um por um a cada vez. Aproveitem. São 16 volumes, esse é só o primeiro, é o mais fininho.